A série sorteada da vez foi American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace, ou O Assassinato do Gianni Versace, que foi um estilista muito famoso, estilista italiano, que ficou mundialmente famoso e foi morto com 2 tiros na frente da sua casa por um serial killer chamado Andrew Cunanan. Quer saber mais um pouquinho do que rolou no primeiro episódio dessa série, que conta a história de um caso real? Eu já explico como é que funciona e vou aproveitar e contar pra vocês o que eu achei do primeiro episódio dessa série. Bem-vindo ao canal, com direito à música autoral. Deixa o like e se inscreve, pois eu sei que você consegue. Na minha vida é uma série. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke Smith e hoje eu vou falar aqui sobre o primeiro episódio da série American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace, que foi uma série sorteada na live. Se você não sabe o que tá acontecendo, se você não conhece esse quadro do Vai Que Eu Gosto aqui no canal, funciona da seguinte forma: um sábado sim, um sábado não aqui no canal, tem live sempre nos sábados às 8 horas da noite, e durante essa live eu peço algumas indicações de vocês através do meu perfil no Instagram, mas a live acontece aqui no YouTube. E no final dessa live, às vezes ali no meio, mas normalmente chegando pro final, eu faço um sorteio das indicações que vocês me fizeram de séries que eu nunca assisti. E eu sorteio 2 séries, as 2 sorteadas eu assisto o primeiro episódio e trago aqui pra vocês agora sempre às quartas-feiras. E é só isso que eu faço, só assisto o primeiro episódio, mais nada. Não leio sinopse, não procuro no Wikipedia, não procuro em nenhum outro lugar. Eu venho trazer pra vocês a primeira impressão que a série passa através do seu primeiro episódio. E é isso que eu fiz com essa série agora da American Crime Story. Só que tem um pequeno asterisco nesse vídeo de hoje, porque esse episódio que eu vou falar é da segunda temporada. Normalmente eu pego o primeiro episódio da primeira temporada. Mas por que eu fiz isso dessa vez? Porque American Crime Story é uma série antológica. Se você não sabe o que significa isso, eu já expliquei no vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card pra você saber mais de detalhes. Mas basicamente, resumindo pra vocês, uma série antológica é uma série que pode ter várias temporadas que não tem ligação umas com as outras, tipo American Horror Story, sabe? Essas séries assim que uma temporada é uma história com alguns personagens, a outra temporada é uma outra história com outros personagens e uma não necessariamente tem uma relação com a outra, apesar de fazerem parte da mesma série. E é isso que acontece com American Crime Story. Cada temporada conta uma história diferente. Nesses casos, vocês podem especificar a temporada que querem que eu assista e eu assisto o primeiro episódio dessa temporada. Tem também algumas séries que são antológicas através dos seus episódios, como por exemplo Black Mirror, que a cada episódio conta uma história toda diferente, com personagens diferentes, com toda a história por trás ali, bem diferente do episódio anterior. Também é uma série antológica. Deu pra entender, né? Caso você ainda não sabia. Que é o que acontece com American Crime Story. A cada temporada eles contam uma história de um crime que ficou muito famoso mundialmente, mas principalmente nos Estados Unidos. Eles trazem esse caso pra série e desenvolvem o decorrer ali dessa história através dos seus episódios daquela temporada. Eu não tenho certeza se eles misturam realidade com ficção. Eu não procurei sobre isso, mas eu vou procurar porque eu fiquei curioso. Só que eu acho que não. Eu acho que eles realmente pegam todos os relatos que tiveram desse caso, todos os registros que tem naquele caso que eles estão falando, e só preenche as lacunas ali, porque entre um registro e outro deve ter rolado alguns acontecimentos ali. Eles imaginam como deve ter acontecido para chegar até o registro seguinte, e aí eles representam isso na série. Na primeira temporada, eles relataram o caso do The People versus O.J. Simpson, ou em português, né, O Povo versus O.J. Simpson, que se eu não me engano, eu não sei muito bem sobre essa história, mas eu li um pouquinho na época que saiu. Se eu não me engano, esse O.J. Simpson foi acusado de assassinato de um jogador de futebol americano muito famoso. Envolve alguma coisa com esporte, e aí ele estava sendo julgado. E quando é um caso muito grande, desculpa se eu estiver falando merda, eu não entendo nada de direito, de lei, essas coisas. Mas se eu não me engano, quando tem caso assim, tipo, O Povo versus tal pessoa, é porque o caso dessa pessoa, desse assassino, desse suspeito, desse réu, ficou tão famoso, ficou um caso tão grande, que é ele contra o Estado. É aqueles casos que a gente vê no cinema, nas séries, que tem um monte de gente assistindo, tem o júri, tem um monte de coisa, tem juiz, tem advogado falando um monte de coisa, e cada um apresentando seu ponto. Esses casos são conhecidos como o povo, né, que é o Estado versus aquela pessoa. Eu acho que é isso. Só que não é disso que eu vou falar da segunda temporada, que abordou o caso do assassinato do Gianni Versace, que foi um estilista muito famoso. Ele nasceu lá na Itália, mas veio para os Estados Unidos e ficou conhecido mundialmente. Tem a marca dele até hoje, que é a Gianni Versace, e ele ficou, muito famoso. Ele foi assassinado na frente da casa dele, uma casa que ele tinha lá em Miami Beach, nos Estados Unidos, em 1995. E é sobre o primeiro episódio dessa temporada com esse caso que eu vou contar aqui pra vocês. Mas antes de eu começar, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, já deixa seu like também para ajudar na divulgação do vídeo. Lembrando sempre que tem vídeos aqui no canal
agora de segunda, quarta e sexta às 7 horas da noite e live quinzenalmente, né, um sábado sim, um sábado não, sempre às 8 horas da noite. Agora eu vou explicar mais ou menos pra vocês o que aconteceu nesse primeiro episódio, antes de eu dar a minha opinião, de falar do que eu achei e tudo mais. Mas eu vou tentar fazer um resumo bem rapidinho aqui pra não ter muita enrolação, principalmente porque o episódio por si só já teve muita enrolação. Ele começou de uma seguinte forma, começou mostrando o Gianni Versace, ele já é meio tiozinho, deve ter uns 40 e poucos anos ali, tô tirando pela aparência dele, e aí mostrou ele acordando na mansão dele, colocando um roupão de seda e colocando a pantufa, e tipo, é uma mansão enorme, assim, é uma cidade que ele tem praticamente dentro da mansão, mano, que é muito grande e ele mora sozinho, eu não sei pra quê. É uma mansão daquele tamanho se ele mora sozinho, mas tem empregado, tem a galera dele que serve ele e tudo mais, então ele é sozinho, assim, tirando os funcionários da mansão, ele mora sozinho, e aí ele tá andando pelos cômodos, vai lá tomar café, mostra, tipo, ele acordando como se fosse um dia qualquer, mas aquele dia é o dia do assassinato dele, ou seja, ele nem tava esperando por isso, coitado. Só que intercalando com essas cenas dele levantando da cama, colocando a pantufa, colocando o roupão, intercalando com elas, tem umas outras cenas aparecendo de um rapaz que ele tá na praia, tá sentado na beira do mar, a praia é deserta sozinha, é só nos Estados Unidos que tem praia deserta desse jeito, mas ele tá sentado ali na praia, tá mexendo na mochila, aí ele tira um livro da mochila da Vogue e começa a olhar isso, porque é 1995, ele tá olhando o livro lá e tal, e aí do nada ele tira uma arma de dentro da mochila. Eu achei que ele ia se matar, falei, caramba, ele não foi assassinado, ele, né, se suicidou ali na praia, porque eu achei que aquele era o Gianni Versace, porque não tinha especificado quem que era ainda, mas nada a ver, ele olhou a arma, depois guardou a arma, guardou o livro, e entrou no mar, e começou a gritar no mar, como se estivesse com raiva, ou desabafando alguma coisa, sabe? E um pouquinho antes dele entrar no mar, ele mostrou meio que uma ferida na perna dele, que eu também não entendi, parecia uma mordida, mas não entendi muito bem o que é, e aí ele entrou no mar, começou a gritar, e aí foi intercalando essas cenas dele na praia, e do Gianni Versace na mansão, fazendo as coisas, tomando café e tal. Conforme essas cenas foram passando, o Gianni Versace, ele se trocou, saiu da mansão dele, e foi até uma banca de jornal ali, uma banca de jornais e revistas, e ele comprou algumas revistas de moda, porque ele é estilista, ele já era famoso na época e tal, tanto que teve assim que ele saiu da mansão dele, uma galera parou ali na frente, pediu autógrafo dele, mas ele não deu, ignorante do caramba, ele é meio que morreu mesmo, e aí ele saiu da mansão dele, foi lá, comprou as revistas, e continuou intercalando as cenas, ele lá, depois o cara, depois ele lá, aí mostrou o cara saindo da praia, já tava seco, não sei como, mas já tava seco, já tava de roupa de novo, de boné e tal, saindo, e aí mostrou meio que eles quase que se encontrando. O Gianni Versace começou a chegar no portão da casa dele, e quando ele começou a abrir o portão, apareceu esse outro cara ali com a mochilinha nas costas que tinha arma, em um parque que é meio que, não um parque, uma praça que tem em frente à mansão do Gianni Versace. Aí quando ele vê o cara entrando, ele na hora já reconhece, já tira a arma e já vai na direção dele e dá 2 tiros que pega na cara, mostra depois o cadáver com 2 furos aqui assim na bochecha, morto, óbvio. E aí ele dá os 2 tiros lá, mata até um pombo, que eu não entendi como que o pombo morreu, mas tinha um pombo baleado do lado do corpo do Gianni Versace. E aí ele saiu correndo, foi um funcionário atrás dele, mas ele tava armado e o funcionário não, né? Então o funcionário ficou com medo e saiu fora. E aí ele conseguiu fugir, logo depois chegou a polícia, e aí saiu de dentro da mansão um cara que ele tava com uma roupinha de tênis, aquelas roupinhas meio Mauricinho, não sei se é de tênis, de golfe, sei lá do que é, e começou a falar, não, tal, não sei o que, gritando, e pegou o corpo do Gianni Versace, chama a ambulância e tal. E aí depois a gente descobre que esse cara que começou a gritar e pedir socorro era o namorado dele. Sim, porque o Gianni Versace era gay, não sei se isso é relevante eu comentar aqui no vídeo, mas o Gianni Versace era gay, e o assassino, que é o Andrew Cunanan, ele também era gay. E eles tiveram um envolvimento aí no passado que mostra algumas cenas de 5 anos atrás, né, 5 anos antes do assassinato, ele mostra eles se conhecendo, eles foram à ópera juntos e tal. Eles tiveram os momentos ali, parece que eles tiveram um caso, na verdade. Não mostrou eles realmente ficando nesse episódio, mas tudo indica que isso vai acontecer em algum momento. E aí é basicamente isso, depois só mostra ele fugindo da polícia, a polícia indo atrás dele, depois a gente descobre que ele é um serial killer, na verdade, não foi só um assassino, ele é um serial killer, já tinha matado outras 4 pessoas, o Gianni Versace foi a 5ª vítima dele. E aí é basicamente isso, só mostra esse assassinato que demora uns 20 minutos pra acontecer, os 10 primeiros minutos do episódio praticamente nem tem fala, que é só realmente intercalando aquelas cenas, até o horário do assassinato, aí depois começam algumas falas, aí tem uma cena de 1990, que é 5 anos antes deles se conhecendo e tal, tem toda uma ligação ali, e aí a gente começa a ter realmente algumas ações, algumas coisas acontecendo na série. Mas é isso o primeiro episódio. Agora, mano, eu vou tentar analisar pra vocês, assim, esse primeiro episódio, mas realmente não tem muito o que analisar, porque foi um negócio bem simples, sabe? Não aconteceu muita coisa, não mostrou muitos personagens, não criou-se toda uma história, todo um mistério em cima desse primeiro episódio, mas no que eu vi, né, do que aconteceu nesse primeiro episódio, nesses primeiros 50 minutos, em 52 minutos, se não me engano, no primeiro episódio, o que eu posso elogiar é que, mano, a série, ela é muito direta, não tem enrolação, sabe? O assassinato já aconteceu no primeiro episódio, não mostra ele se conhecendo e tudo que aconteceu antes, não. Já mostrou o assassinato, já mostrou quem matou, já mostrou quem é ele, já mostrou que ele é um serial killer, já mostrou que eles se conheceram no passado, agora só vai desenrolando
desenrolar os acontecimentos que tiveram entre 1990, que é quando eles se conheceram, até 1995, o momento do assassinato. Só vai mostrar as coisas entre, né, sabe, nesse meio aí, pra saber como que chegou até aquele ponto. Então, pra isso, eu achei muito legal. A série é muito direta. Não fica enrolando demais, não fica fazendo muita dramatização de tudo, sabe? Matou, acabou, mano. Não tem, sabe, não tem um discurso antes de atirar e não sei o que, sabe? Não tem essas coisas. O negócio foi direto. E é provavelmente como realmente aconteceu na vida real, porque, né, sempre tem esses assassinatos, né? Esses assassinos que falam, faz todo um discurso pra depois matar a pessoa, ou às vezes nem consegue, porque esse discurso é só uma desculpa pra dar tempo das pessoas chegarem e salvar a vítima e tudo mais. Mas na vida real a gente sabe que não é assim, né? O bandido vai lá, chega, tá com vontade de matar, vai lá e vai matar. E foi exatamente o que aconteceu na série também. Ou seja, eu acho que eles retrataram da maior forma, sabe, a forma mais fiel possível. Mas eu acho, né? Porque como eu disse, eu não fui atrás da história real pra saber se realmente foi assim. E uma outra coisa legal também que eu gostei é que a série se passa em 1995. Então ela tem uma ambientação diferente. Tem que ter, né? O visual, as roupas, a paleta de cores ali, que normalmente tem uma cor mais amarelada, ou com menos tonalidade de cores ali, né? Fica um pouco mais preto e branco. É quase no preto e branco, fica uma cor mais apagada, mais neutra e tal. Não ficam as cores tão chamativas e tudo mais. Pra mostrar que a série, aqueles momentos ali se passam realmente há alguns anos atrás. Só que não foi o tempo todo. Olha que engraçado. As cenas de 1995 parecem bem antigas. A ambientação tá muito legal. Mas quando as cenas ali foram pra 1990, eu não curti. Porque não parece que eles estão em 1990. Não dá pra entender. Sabe, em 1995 parece antigo, mas em 1990 parece atual. Porque eles apareceram em um quarto de um apartamento todo branco, com a porta certinha, porta grande. Sabe, parecia os apartamentos atuais. Sabe, já viu aquelas fotos de apartamento, não sei o que, o apartamento todo branco, todo bonitão, todo quadradinho, todo moderno. A cena de 1995 parecia isso. Sabe, não tinha uma paleta diferente de cores, não tinha uma tonalidade um pouco mais destacante, não tinha nada disso. Então, eu não entendi muito bem o que eles fizeram. Acho que eles esqueceram de colocar filtro na cena de 1990, sei lá. Mas, assim, a maior parte do tempo ali se passa em 1995 e eu acho que a ambientação ficou bem legal. Mas se por um lado eles foram diretos e provavelmente fiéis ao que realmente aconteceu, né, aos fatos daquela época, por outro lado, essa foi a única coisa legal, assim, da história, sabe, da série, desse episódio, pelo menos. Porque o resto do episódio não tem nada de novo. É um clichê muito clichêsado na história de séries de assassinato e serial killer, né? É o típico, né? Tem a vítima, que normalmente tem alguma importância ou pra história ou pra alguma pessoa, a vítima inicial, que não, na verdade não é inicial, né? Uma vítima que estoura toda a história e tal, mas esse serial killer normalmente já teve umas vítimas antes, ele tá fugindo, ele tem todo um modus operandi e sempre também tem aquele policial que já tá atrás do serial killer faz um tempo, que já sabe dos assassinatos, que tem, sabe, tem toda uma obsessão pra conseguir capturar esse serial killer. É o que tem na série, sabe? Se por um lado, obviamente, tudo isso provavelmente foi real, né? Foi assim que aconteceu. Por outro lado, não é nada de novo pra quem já assiste séries desse tipo, série policial, que tem serial killer, tem toda essa história. Então, não teve nada de novidade pra gente, sabe? Foi tudo que a gente já tá acostumado a ver, com a única diferença é que foi um caso que aconteceu na vida real. Mas assim, eu não tenho muito o que falar, sabe? De pontos positivos, pontos negativos. Nenhum ator decepcionou, mas nenhum ator se destacou demais. A história por si só não empolgou, mas também não decepcionou. Foi uma série, beleza, tá relatando as coisas que realmente aconteceram. A única coisa que realmente interessa é por ter sido um acontecimento real da história, mas tirando isso, se fosse uma série totalmente de ficção, né, essa história fosse toda ficção, eu não me empolgaria pra assistir os próximos episódios. Uma outra coisa aí que eu preciso comentar também é que a série ela não desperta empatia em quem assiste. Porque normalmente quando a gente assiste uma série que tem um vilão e tem uma pessoa tentando capturar esse vilão, né, no caso um bandido, um serial killer e um policial indo atrás dele, quando tem séries desse tipo, ou a história é contada de uma forma que você sinta empatia pelo serial killer, pelos bandidos, né, no caso, como por exemplo a Casa de Papel, a gente simpatiza com eles, com os bandidos. Por quê? Porque a história é contada de uma forma, é narrada de uma forma pra a gente se sentir dessa forma. Então tem séries de serial killer que mostram um ponto de vista pra gente simpatizar e, né, se colocar no lugar dele e falar, pô, né, tomara que ele consiga fugir, ele conseguiu o que ele queria, enfim, qualquer que seja a motivação. Ou a narrativa é o contrário, faz a gente ter o ponto de vista ali do policial que tá capturando e torce pra que ele finalmente consiga. Aqui em American Crime Story, nessa temporada do assassinato do Gianni Versace, não tem nenhum nem outro. A gente não empatiza nem com o serial killer, nem com o policial. A gente só tá ali realmente de telespectador e não tá se envolvendo demais com a história como deveria ser. Andrew Cunanan, 27 years old, he's killed 4 men. This world has wasted me, and yet this world also made you, Mr. Versace, into a star. You're not better than me. We're the same. The only difference is that you got lucky. The
assassination of Gianni Versace. Porém, apesar de tudo isso, assim, não é uma série que eu me surpreendi, não é uma série que eu vou ficar recomendando. Beleza, quiser assistir é legal pela história. Se de repente você tá inteirado pelo mundo da moda e você quer saber realmente o que aconteceu e tal, de repente é legal você assistir essa série, mas não é algo que eu recomende. Ah, assiste que vai ser foda. Pra mim, pelo menos, não foi. Mas mesmo assim, desperta algumas pequenas curiosidades. Porém, que dá pra eu buscar pela internet, pelo Google, em qualquer outro site que conte a história real. Mas assim, né, por que o Andrew matou o Versace? Sabe, por quê? Qual o motivo disso? Teve alguma ligação com o caso que eles tiveram em 1990 ou não teve nada a ver? Como é que foi essa relação deles dois, sabe? Outra coisa que eu quero saber também, esse serial killer já matou 4 outras pessoas. Foram 4 outros famosos? Ou foram 4 outras pessoas do mundo da moda? Ou foram 4 outros gays que ele se envolveu? Qual que é o modus operandi desse serial killer, né? Se você não sabe o que é modus operandi, é o modo que ele opera, né? O serial killer, pra uma pessoa ser considerada um serial killer, ela tem que ter um padrão. Sempre que ela mata a pessoa, ela arranca as orelhas. Então todos os assassinatos que a vítima tá morta e sem orelhas, é o modus operandi daquele serial killer em específico, entendeu? Só pra dar um exemplo muito besta aqui, mas que fica um pouquinho claro. Então, qual que é o modus operandi dele? Ele seduz alguns caras ou estilistas, ou homens famosos, ou mulheres famosas, ele se finge de hétero, ou ele é hétero e tava se fingindo de gay. Sabe, qual que é o modus operandi dele? Por quê? O que classifica ele como serial killer? É uma outra coisa que eu também fiquei bem curioso. E, obviamente, eu quero saber como que acabou a história, assim, se ele foi pego, finalmente, ou ele não foi pego, ele conseguiu se salvar de tudo isso na história real, mas é algo que eu quero saber, mas não é algo que eu vou, tipo, vou ficar muito frustrado se eu não souber. Tipo, provavelmente daqui uma semana eu já esqueci que eu assisti essa série. Não foi algo marcante pra mim, entendeu? É isso que eu quis dizer. Não foi ruim, mas não foi nada marcante. Agora, se é porque a história foi mal desenvolvida, ou se é porque a história por si só não é empolgante, ou se é porque não é de uma área que eu me identifico, que é a moda e tudo mais, não sei exatamente qual que é o motivo de não ter me marcado essa série, mas realmente não é ruim. Se de repente você tiver essa curiosidade de assistir lá o primeiro, segundo episódio, de repente você pode curtir. Então, não vou recomendar, mas não vou desrecomendar também que vocês assistam. Mas se você já assistiu essa série, essa temporada inteira, deixa aqui nos comentários pra eu saber. Não esquece de curtir o vídeo também e se inscreve aqui, é só clicar nessa bolinha aqui também se você ainda não fez isso. E olha aqui embaixo, ver se as notificações estão ativadas pra você receber os avisos sempre que sair vídeo novo. Se você quiser ajudar ainda mais o canal de uma forma financeira, a partir de apenas R$1 por mês você pode se tornar um apoiador. É só clicar nesse quadradinho aqui em cima, você ganha algumas recompensas e participa de alguns sorteios com isso. Te espero na próxima live, que vai rolar nesse sábado agora às 8 da noite, pra você poder indicar sua série também. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, até a próxima. Valeu!